Aleluia. Opa. Cadê a voz? Chegou. Aleluia. Você fica feliz com a palavra recebida? Amém? Quantos estão prontos para mais uma porção? Se você sentiu algum toque de correção, que eu ouvi algumas coisas que alinharam e ajustaram algumas coisas na minha vida hoje. Eu não sei você, eu não perco a oportunidade de ouvir a palavra e fazer ajustes na minha vida. Amém? Então, se você ouviu em algum momento algum toque de correção, entenda: o pai corrige o filho que ama. Então Deus te ama, isso é uma prova que Ele te ama. Amém? Coisa maravilhosa. Então, boa noite, graça e paz. Vamos dar continuidade nesse tempo aqui. Queria que você já abrisse comigo Apocalipse 3:11. Eu sei que tem gente que tem medo de abrir Apocalipse por causa de algumas figuras, algumas coisas que leem lá, mas não precisa ter medo de Apocalipse não. Amém? É tão abençoado quanto qualquer outro livro da Bíblia. Aprove a Deus deixar ele lá para nós. Apocalipse 3:11 diz o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o título da mensagem hoje, para ajudar aí o pessoal da comunicação, é: proteja a sua coroa. Eu não estou falando aqui para um senhor idoso que vai proteger a senhora, sua esposa, não. Estou falando coroa, prêmio, aquilo que nós vamos receber quando chegarmos lá. Amém? É dessa coroa que eu estou falando. E é algo que o Senhor já vem tratando comigo, né, relacionado a isso. E eu creio mesmo que existe da parte de Deus, né, mensagens proféticas. Amém? De despertamento mesmo, de nos chamar a atenção. Eu sei que às vezes a gente pensa que profecia é só quando a gente aponta o dedo e diz: assim diz o Senhor. Também é. O Senhor revela coisas para nós. Glória a Deus pela a unção do Espírito, a operação dos dons espirituais. Mas também existem palavras proféticas. Amém? Que o Senhor quer trazer para a igreja. Nós vemos aqui no próprio Apocalipse dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por várias vezes nós encontramos isso aqui. Então eu queria discorrer um pouquinho sobre isso, só falando um breve contexto aqui. Nós lemos esse texto de Apocalipse, diz respeito à sexta das 7 igrejas do Apocalipse, as cartas relacionadas à igreja, que é a igreja de Filadélfia, né? E essa igreja aqui é uma igreja que não desistiu. Se nós fôssemos ler o contexto, o tempo não nos permite isso, né? Mas mesmo com pouca força diante de toda a adversidade e perseguição, é uma igreja que não desistiu. E junto com a igreja de Esmirna, é a única que não tem a repreensão que nós lemos aqui: tenho, porém, contra ti. Ela junto com a igreja de Esmirna. Ok? Poderíamos dizer que o Senhor só levantou elogios sobre ela. Para essa igreja de Filadélfia: não tenho, porém, contra ti. Então mostra que é uma igreja que foi constante, uma igreja que foi até o fim, uma igreja que não desistiu, uma igreja que não ficou enredada, seja em pecado ou coisas que paralisaram ela. E a gente pode encontrar nesse texto aqui que nós lemos, né, quando ele diz assim: venho sem demora. Essa teologia chama de, né, é a teoria da iminência. A qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar, trombeta soar, e nós vamos subir. Certa vez alguém me perguntou: qual o maior sonho da sua vida? Eu disse: o arrebatamento da igreja. Rapaz, deve ser algo maravilhoso, esplendoroso. Aquilo, imagina, trombeta soando e a gente sendo conduzido até o Senhor nos ares. Que coisa maravilhosa, né? E esse venho sem demora, o Senhor não está demorando, gente.
Jesus não está demorando. Está tudo sob controle. Amém? Então é uma mensagem de encorajamento mesmo para cada um de nós, mas também é um chamado à vigilância. Que precisamos estar vigilantes. Conserva o que tens, ele fala. Então, existe esse apelo mesmo à perseverança. Quando você conserva alguma coisa, você precisa o tempo todo estar cuidando dela. Se você deixar para lá, um metal, por exemplo, que corrói, você deixa por um tempo, você esquece dele, não dá manutenção. Quando você volta aqui, olha, está todo enferrujado. Por quê? Não houve conservação, não houve cuidado ali. Então, quando ele diz, para que ninguém tome a sua coroa, essa coroa aqui, no grego é Stephanos, que se refere à coroa que era dada quando os atletas venciam nos jogos istmicos, tá? Aquela região istmica de Coríntio, nós vemos Paulo falando muito essa figura, os que correm no estádio, todo atleta, de tudo se abstém, né? Enfim, corre conforme as regras, fala sobre pódio. Nós vemos Paulo usando muito essa simbologia, que era uma característica mesmo daqueles jogos, e dizem que eram jogos que antecederam o que hoje nós conhecemos como Jogos Olímpicos. Essa coroa eram coroas de folhas de louro que eram colocadas aqui na cabeça, tá? Não era uma coroa de rei, não. Eram colocadas, então, cada vitória de um atleta, ele recebia uma coroa. Teve até uma Olimpíada aí passada, não sei exatamente qual, que eles faziam essa simbologia aí. Além da medalha que o atleta ganhava, ele também recebia uma coroazinha uma folhinha de louro para botar aqui na cabeça, ok? Então, quando você lê no Novo Testamento, se referindo à coroa, você visualiza isso, que está relacionado nesse contexto de um atleta. Mas quando nós vamos para 2 Timóteo 4:8, abre comigo lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz assim, Paulo falando, ok? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Quantos amam a vinda do Senhor? Pronto, tem uma coroa guardada também para você. Só que tem um detalhe. Quando nós lemos lá em Apocalipse, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, e a gente lê aqui, Paulo falando para Timóteo, já agora, a coroa da justiça me está guardada, e agora? Se ela já está guardada, como é que ela pode ser tomada? Como é que a gente concilia isso? Aí nós vamos entender por que Paulo fala que a coroa da justiça dele já está guardada. Onde é que está a resposta? Em 2 versículos anteriores. Volta aí, 2 versículos. Versículo 6. Ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, sacrifício. Isso é uma oferta de sacrifício no Antigo Testamento, relacionada ao derramamento de sangue. Ele diz, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele já está se despedindo. Aí ele diz, olha o 7, combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Aí é quando ele vai para o versículo 8. Ele tem tanta consciência de que ele cumpriu o ministério dele, que ele diz assim, a minha coroa está guardada, ninguém toma. Não tem como tomar. Porque está dentro desse contexto, de que ele combateu o bom combate e ele completou a carreira. Não é uma carreira que ficou pela metade. Não é algo que alguém iniciou e deixou pela metade. De alguém que se embaraçou pela metade. Não, é uma carreira que houve uma completude. Então ele tem tanta consciência daquilo que ele cumpriu em Deus, que ele diz, a coroa da justiça já me está guardada. Não há quem tome. É nesse contexto, nesse tom de despedida, de prestação de contas, É um fechamento perfeito de um ciclo de dedicação absoluta ao Senhor. Paulo é top demais. Quero conhecer Paulo quando eu chegar lá. Que maravilha.
tanta consciência que ele tinha do cumprimento daquilo que ele tinha que fazer em Cristo Jesus, do chamado dele. Se nós formos para Atos 20, 26 e 27, ele falando com a sua equipe ministerial, ele pede para reunir a equipe ministerial dele e também ele faz uma prestação de contas a essa equipe ministerial dele. Atos 20, 26 diz assim: portanto eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais. Nada impediu que ele anunciasse todo o desígnio de Deus. Se você for para Atos 26, 19, um pouquinho mais na frente, 26, 19. Diante de uma autoridade humana aqui, fazendo a defesa de seu ministério, ele estava preso, estava diante do rei, fazendo a defesa de si. Ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha a consciência que ele tinha daquilo que ele fazia. Uma consciência do cumprimento, da certeza que ele tinha do que ele tinha que fazer nessa terra. Então não era um homem que vagava à toa de qualquer, como uma folha seca caída no chão que o vento leva para. Não, tinha propósito naquilo que ele fazia. Ele entendia a vontade do Senhor, ele cumpria aquilo que o Senhor mandava e ele completava tudo o que ele iniciava. Quando nós lemos, nós vimos lá o texto de Apocalipse falando sobre conservação, e depois Paulo falando sobre uma coroa que está guardada. Conservação e guarda diz respeito à vigilância. E isso me remete a um texto lá de Mateus 26, 40, Jesus falando acerca de vigilância. A gente poderia perguntar: o que é vigilância? Tem muitos versículos que poderíamos usar, mas eu lembrei desse aqui em Mateus 26, 40, diz assim. Está no contexto de Jesus no Getsemane, vai com alguns discípulos para orar, leva eles, se reserva, quando volta encontra os discípulos orando, repreende, volta, ora, quando retorna os discípulos estão dormindo, melhor dizendo, estão dormindo, faz isso por 3 vezes. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo o quê? Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Se a gente continuar lendo, nós vamos ver que mais na frente, ele comunica aos discípulos: vamos, é chegada a minha hora, entendendo que Judas está vindo com os soldados e ele vai se entregar. Mas se ele sabia que era a noite que ele ia se entregar para ser preso, por que ele manda os discípulos vigiarem? Vigiar o quê? Porque os soldados não eram, porque eles iam chegar a qualquer momento. A iminência de que eles iriam chegar a qualquer momento. O próprio texto responde, gente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele volta para orar e diz orar de novo, ele repete, se nós lermos anteriormente, que ele diz assim: pai, se possível, passa de mim esse caso, mas que seja feita a tua vontade. A vigilância era a tentação, porque Jesus estava tentado a desistir. Tentado a desistir. E se nós observarmos na nossa caminhada cristã, por muitas vezes somos tentados a desistir. Muitas. São poucas vezes não. Eu lembro de um colega que eu tinha na faculdade, que quando tinha uma disciplina muito difícil, apertada, e o professor no final dizia: e aí, gostaram? No final do semestre, né? Gostaram da disciplina? Ele sempre dizia assim: professor, todo dia, quando o senhor começava um conteúdo, eu pensava em desistir. Aí depois, eu desistia de desistir. Então, ser tentado a desistir não é pecado. Porque Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, ok? Então, tentação não é pecado, não. Pecado é ceder à tentação.
Ok? Então, quando ele manda os discípulos vigiarem com ele, é porque ele estava sendo tentado a desistir. Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas, aí o mais vinha para que seja feita a tua vontade. A entrega. Então, mesmo que a tentação da desistência venha para cada um de nós, coloque um mais. Que a vontade de Deus prevaleça diante da tentação de desistir. Na caminhada, muitas coisas podem nos fazer desistir, gente. Coisas, situações, pessoas, todo tempo e toda hora. Mas não somos daqueles que retrocedem. Amém? Somos daqueles que avançam. Então veja, 1 Tessalonicenses 5, e a gente, parece que eu fiz uma seleção de versículos escatológicos. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, que a gente poderia perguntar, lá em Apocalipse ele diz, conserva o que tens, conservar o quê? Aqui ele responde, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda ou até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ok? Íntegros, conservados, espírito, alma e corpo. Íntegros, conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Íntegro quer dizer inteiro, completo. Não é pela metade. Conservados de forma inteira. Não é uma medida pequena. Ele falou de inteireza hoje. Conservado inteiro. Irrepreensível. É sem motivo de repreensão mesmo. Fazer coisas que não deem motivos para repreensão. A gente sabe que só Jesus viveu nessa terra como perfeito. Mas irrepreensível nós conseguimos ser. Que a Bíblia fala. Conservados, íntegros e irrepreensíveis. Então, até então, nós vemos que existe uma conexão com essa conservação da integridade e de agir de forma irrepreensível com a realização do chamado, que é o versículo 24. Fiel é o que vos chama, e é bom que ele não apenas nos chama e nos joga. Diz assim, o qual também o fará. Então nós temos alguém que além de nos chamar, ele vai fazer conosco, ele vai estar junto conosco. A unção dele vai fazer com que a gente cumpra aquilo que ele quer. Amém? Não estamos sós, não estamos sozinhos. Mateus 24, vai comigo lá, 42. Ainda falando sobre esse conceito de vigilância, diz assim, portanto, Mateus 24, 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Está falando de uma vigilância, lembra, conservação espiritual e corpo, íntegro e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor. Jesus está dentro desse mesmo contexto, precisamos manter uma vigilância até a vinda do nosso Senhor. E ele diz, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu acho interessante essa analogia que ele fala aqui, porque Jesus não vem como ladrão para matar, roubar e destruir não, tá? Ele está falando dessa surpresa, iminência. Se a gente soubesse a que hora o ladrão viria, a gente vigiaria para não deixar que ele roubasse alguma coisa de nós. Vamos parafrasear aqui. E quem rouba, gente? Quem está querendo entrar numa casa para roubar, quer roubar coisa valiosa. Não vai roubar qualquer coisa. O ladrão entrou na minha casa, levou o quê? Uma escova de dente. Não faz nenhum sentido isso. Está procurando roubar o que é valioso. Agora, pegando esse contexto aqui, a gente sabe que o ladrão e o diabo pode ser comparado a esse ladrão, que ele vem para roubar, matar e destruir. Se ele tenta entrar na nossa vida, é para roubar aquilo que tem de valioso.
Por isso que a gente precisa vigiar para não deixar. E tem algo mais valioso. Estou falando do bolso não. Tem coisa valiosa no bolso também. Mas tem algo mais precioso e valioso do que o dom de Deus em nossas vidas, a unção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus para alcançar a vida das pessoas. Nós vemos aquele cego que estava na Porta Formosa, né? Diante do templo lá. Atos fala que ele ficava o tempo todo lá pedindo esmola, gente. O tempo todo pedindo esmola, 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 o tempo todo. Mas quando os homens de Deus chegaram, ofereceram algo muito mais valioso do que esmola. Muito. E que mudou a vida dele. Nós temos e carregamos algo de precioso. Não podemos permitir que o diabo roube isso de nós. Por quê? Porque aquilo que nós cumprimos em Deus tem uma recompensa. Tem uma coroa associada aí. Então o diabo não vai lá no céu roubar a nossa coroa. Ele vai fazer com que a gente complete, a gente não complete a obra de Deus. Não completando a obra de Deus, como é que a gente vai receber a coroa se a gente não chegou na linha de chegada? Se a gente não completou a carreira, como Paulo falou. Porque o atleta, ele é coroado quando ele chega ao final. E a gente sabe que não estamos competindo no corpo de Cristo. Nas Olimpíadas existe competição, mas nós não estamos competindo entre nós. Eu vou falar qual é a competição. Eu estou competindo comigo, você está competindo com você. Porque eu preciso ser melhor do que eu fui até então. Essa é a competição. E o interessante é que em Deus, vencer não é ser o melhor. Vencer é não desistir. Vencer é iniciar e completar. Isso é vencer. Vamos lá. Hebreus 11, 24. Já estou começando aí para o fim. Hebreus 11, 24, 26 ao 26, né? Diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo, que ele não sabia nem quem era, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Homem rico, nasceu no palácio do rei. Ele desprezou isso. Preferiu sofrer no deserto, porque ele estava visualizando uma recompensa nos céus. Sabe por que tem muito crente desistindo? Porque não está olhando para o lugar certo. Está considerando o que é terreno. Só que tem uma recompensa lá em cima. Primeiro Coríntios 9, 24. Diz assim: não sabeis vós, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, assim como para alcançar a coroa. Ele diz: não sem meta, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Não é como eu assisti certa vez um desenho de Snoopy correndo no estádio e ele se interte com alguma coisa e a pista faz a curva e ele sai reto, passa no portão do estádio, vai embora correndo na rua. Não é correndo sem meta. E ele diz: assim eu luto, não como desferindo golpes no ar. Vamos pensar numa luta. Quando um lutador dá um golpe para acertar o outro e o outro se esquiva, ele colocou toda a força dele, mas passou no ar. Isso é, foi muita força, mas nenhuma eficiência. Porque eficiência é quando um lutador, ele desfere o golpe e acerta o oponente. Então ele está dizendo: eu luto,
Mas não é quem está dando soco no ar, não. De forma ineficiente, não. E ele diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é que eu tenho visto muitas vezes? Pessoas que querem desistir porque ministros caíram. Deixa eu te falar uma coisa. Quando um ministro cai, quando ele não age conforme precisa agir, quem fica desqualificado é ele. Não é a palavra que ele pregou, não é Jesus Cristo que chamou, não é a igreja de Deus poderosa. Ele desqualifica ele. Certa vez eu vi um amigo um pouco triste porque um pastor que ele gostava muito caiu em pecado lá, enfim. E aí ficou frio, deixou de vir para a igreja e eu encontrei ele e eu disse: cara, o que foi que houve? Não, é porque eu fui tão abençoado pelas palavras dele. Eu disse: bicho, a atitude dele desqualificou ele. Não foi a palavra que ele pregou, não. Aquilo que ele pregou, ele lhe abençoou, tem que lhe sustentar, porque é a palavra de Deus, é a unção de Deus. A gente não deve desistir por causa de pessoas, não. Pessoas que caem desqualificam a si. Não desqualifica a palavra, não desqualifica o evangelho, não desqualifica a igreja, não desqualifica o ministério. Amém? Então, o atleta, ele é recompensado por cada modalidade que ele corre. Vamos pensar nisso. Digamos que tem um atleta aí que gosta de... Eu tive um amigo que ele era bom em tudo que você imaginasse. Ele fazia parte da equipe paraibana de ping-pong. Não tinha quem ganhasse dele. Aí uma vez a gente foi para um acampamento, fazia fila assim, e ninguém conseguia ganhar dele. Aí certa vez a gente disse: não, vamos jogar contigo no ping-pong não, que é... Vamos para Totó. Não tinha quem ganhasse dele. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos sinuca. Não tinha quem ganhasse dele. Eu disse: pelo amor de Deus, esse homem tem que ter um defeito em alguma coisa. Vamos jogar futsal, futebol de salão. O cara arrebentava. Vamos jogar vôlei. Ele arrebentava. Eu disse: meu amigo. Agora, só pegando essa analogia aí. E se em tudo que nós formos fazer, nós arrebentarmos com o inferno, fazermos bem, correr bem, cumprir bem o que o Senhor chama? Completando e concluindo, isso vai ter uma coroa nos aguardando. Então o que é que o diabo quer fazer? Nos atrapalhar, porque ele sabe, mesmo que ele não faça com que a gente desista do evangelho, mas se a gente não ficar vigilante, ele pode atrapalhar a nossa caminhada, para que a gente fique sem coroa. Essa é a forma de se tomar coroa, é fazendo com que você não cumpra a vontade de Deus, diante das oportunidades que estão diante de nós. Veja, lá em Gálatas 5:7, Paulo diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então é possível correr bem, mas alguma coisa no meio do caminho nos impedir de continuar. Cuidado, vigilância, sempre vigilância. 1 Coríntios 3:10, Paulo fala: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. Estou lendo na NVT, tá? Como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. 12. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Diga comigo, prejuízo. Mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Como a gente costuma dizer, escapou fedendo. Foi salvo. Mas veja o que Paulo fala: um construtor
não receber recompensa quando chegar lá é prejuízo. E é isso que o diabo está tentando fazer conosco. Ele está tentando acumular nas nossas vidas prejuízo, porque deixar de receber recompensa é prejuízo. Vigilância. Não permita que ninguém tome a sua coroa. Não permita. Fique atento. Filipenses 2,16, Paulo diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Certa vez eu estava vindo cumprir uma escala aqui, estava muito cansado, e eu estava fazendo um esforço gigante para vir cumprir essa escala, mas o esforço era gigante, e eu fiquei condenado com isso. Eu comecei a orar para o Senhor, dizendo: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Que eu estou precisando fazer um esforço gigante para cumprir uma escala. E o Espírito Santo me levou para esse versículo, e ele me fez a seguinte pergunta: o que você está fazendo é em vão? Eu disse: não. E ele diz: o que você está fazendo é inútil? Essa escala que você vai cumprir é em vão e é inútil? Eu disse: não. Ele disse: então se esforce. Continue se esforçando e cumpra. Gente, não tem condenação nenhuma em esforço, não. Tem que se esforçar mesmo. O que a gente não pode é fazer a obra de Deus relaxadamente. Mas se esforçar, a gente tem que se esforçar mesmo. Se aquilo que nós vamos fazer não é inútil, nem é em vão, temos que nos esforçar mesmo. Não tem condenação nenhuma nisso, não. Ok? Para concluir, eu vou ler 2 textos. Eu sei que eu passei alguns minutinhos ali. Hebreus 11. Porque a pergunta que eu faço, final: o que nós estamos dispostos a fazer pelo prêmio, pela recompensa e pela coroa? O que estamos dispostos a fazer? Olha esses homens aqui. Hebreus 11, 32. Diz assim: quanto mais, estou lendo na NVT, quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha, fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Nós estamos vendo homens que pela fé conquistaram todas essas coisas, milagres maravilhosos, né? Feitos maravilhosos. Mas olha a continuidade. Outros, porém, foram torturados. Não teve livramento para esses não, que eu vou ler, tá? Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos. Depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Isso é pela fé. Lembre-se, é Hebreus 11 que eu estou lendo, ok? Isso que eles sofreram, eles decidiram. Acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Decidiram sofrer, assim como Moisés. Por quê? Visualizavam uma vida melhor, visualizavam a recompensa, visualizavam a coroa. Pelo que estamos dispostos a alcançar a nossa recompensa. E eu termino com isso. Hebreus 12, pula só um capítulo aí. Hebreus 12, 1 ao 3. Diz assim, um contexto óbvio de um estádio. Paulo falava dos que correm no estádio. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos
tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando o desânimo chegar, hashtag fica dito, anota aí, lê esse versículo, Hebreus 12, do 1 ao 3, para que você não caia em desânimo, porque nada pode nos parar, nada pode roubar a nossa coroa, nada pode roubar o nosso prêmio, nada pode roubar o nosso galardão. Nós vamos cumprir aquilo que Deus deseja nesse tempo, amém? Por mais simples que pareça. Ei, você que está indo para o grupo familiar pregar para uma pessoa, isso não é vergonha não, isso é a vontade de Deus. Tem uma coroa reservada para você lá. Talvez você queira, a alma queira multidão, talvez chegue algum dia, mas seja fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco, no muito será colocado. O que nos qualifica ao muito é ser fiel no pouco. O problema é que tem muita gente que não está sendo fiel no pouco, nunca se qualificará para o muito, não tem como, está quebrando princípio. Então eu declaro em nome de Jesus, ninguém nessa igreja vai parar no meio do caminho, ninguém vai se embaraçar com nada, ninguém, mas vai correr a carreira, vai ficar atento, alerta, àqueles obstáculos que o diabo tem levantado, e vai cumprir a sua carreira, em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir da tua palavra. Nós não queremos servir de forma inútil, nós não queremos servir em vão, ainda que haja esforço da nossa parte, mas nós cremos que esse esforço vai redundar num galardão eterno, que está reservado para cada um de nós. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, eu declaro o teu povo não permitindo que o diabo pare ninguém, em nome de Jesus, ninguém parando por desânimo, ninguém parando por obstáculos, ninguém parando porque o outro olhou com cara feia, ninguém parando porque o pastor não deu boa noite, em nome de Jesus, ninguém parando por pecados que acontecem, escândalos, porque nós desejamos, Senhor, uma igreja vitoriosa e queremos fazer parte dos aprovados, mesmo diante de situações difíceis, porque visualizamos, colocamos os nossos olhos na recompensa, numa vida melhor, num galardão que está para cada um de nós proposto, na nossa coroa, que ela não murcha, uma coroa que não se deteriora, mas ela é eterna, está reservada para cada um de nós, que amamos a tua vinda. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e nos colocamos diante de você, para não desistir, mas para fazer a tua vontade nessa terra, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém, aleluia. Você que está aqui essa noite e ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou se você já fez isso e por alguma razão você desistiu, queremos te dar essa oportunidade de você se reconciliar com o Senhor, de você, como Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, para que você possa reatar a aliança, para que você possa se tornar filho de Deus e seja digno desta coroa, possa ser digno deste prêmio e desta recompensa. Se você está aqui essa noite, deseja fazer isso, queremos te dar essa oportunidade. Os nossos conselheiros estão ali à tua espera. Alguém? Se você está aqui no nosso chat, deseja fazer isso, coloca teu nome aí, o pessoal da comunicação vai estar orando por você. Todos salvos? Se você está aqui nessa noite, já fez Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas não foi batizado com o Espírito Santo, esta rica oportunidade que o Senhor nos deu, de um revestimento de poder do alto,
com evidência bíblica de falar em línguas, para que a nossa caminhada seja mais assertiva no Senhor, para que a graça seja mais abundante em nossa vida. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, queremos orar por você e te dar essa oportunidade. Alguém aqui? Todos cheios? Se você está aqui com alguma dor, se você deseja oração por cura, está com alguma enfermidade, nós cremos em cura. A cruz que nos resgatou do pecado é a mesma cruz que nos redimiu da doença. Nós queremos impor as mãos sobre você, queremos orar. Se você está aqui, fica em pé no seu lugar, para que possamos orar, e esse mal que está assolando você vai sair. Alguém? Todos curados, salvos, cheios, transformados pelo Senhor. Aleluia! Eu declaro sobre esse povo avanço, em nome de Jesus. Eu declaro compreensão da vontade de Deus e coragem para avançar em meio às adversidades, em nome de Jesus, amém. Então, obrigado, gente. Deus abençoe.